Quem ama demais não tá amando, tá tentando sobreviver. Se você é aquele tipo de pessoa que ama demais, se entrega demais, recebe de menos, esse vídeo é pra você. Fica aqui que esse é o Freud-se Tudo. Você chegou até aqui e nós vamos falar disso aí. Amor não correspondido. Você ama demais, você se entrega, você corre atrás, não é? Pra quê? Pra manter alguma coisa, para manter alguém e no fim das contas, você acaba se ferindo. E isso repetidas vezes. Bom, vamos chegar ao fundo disso juntos? Para eu conseguir te explicar, primeiro eu vou pedir para você voltar no vídeo onde eu falo do complexo de Édipo e a origem do desejo. São 2 vídeos na realidade. Assiste, que isso vale a pena e está interligado com o tema de hoje. Seguinte, na psicanálise, a gente não deseja porque ama. A gente ama porque deseja. E o desejo, como você vai ver no outro vídeo, nasce da falta. Como assim, Hugo? Me explica. O desejo nasce da falta. Quando nascemos, a origem do desejo vem conosco, ali, desde o útero. E esse desejo eu estou falando lá do desenvolvimento psicossexual mesmo, tá? Por exemplo, um bebê acabou de nascer, instintivamente lhe falta algo para sobreviver. A fome, ele tem que comer. Então ele deseja. Com isso, ele ama, porque ele encontra no seio materno a satisfação. Fez sentido? Então, talvez lá na infância você quis algo e não teve. Então, pode ter sido atenção, pode ter sido colo, e você não recebeu. E a partir daí, você vem tentando preencher as lacunas amando. Por quê? Porque você deseja antes. E isso repetidamente acontece nos seus relacionamentos. Muitas vezes amar demais, na realidade, está sendo uma repetição. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Você recria situações sem perceber, lá no inconsciente, o mesmo tipo de relação em todas as suas relações. Você anula, você ignora e, no fim, chega a uma conclusão familiar todas as vezes. Por que isso acontece? Nós temos uma dinâmica dentro da nossa psique que são algumas instâncias virtuais: o id, o ego e o superego. O ego, ele regula o que é o moralmente certo com o desejo absoluto. E com isso, a função dele é te proteger. Ok. Você teve relações passadas. Relações essas que foram frustradas. Mas é algo que você conhece. Algo que você sabe lidar. E aí, então, você sai de uma relação, se reconstrói, entra num novo relacionamento. Tá bom. Acontece tudo de novo. Você se frustra novamente, você se fere de novo. O que aconteceu aqui? Nada mais, nada menos que um mecanismo de defesa que também chamamos de autossabotador. Por quê? O ego, ele prefere te manter numa condição que você conhece, mesmo que seja de repetição. Então, olha lá, você deu ruim na primeira, deu ruim na segunda, deu ruim na terceira. Peraí, o que eu tô fazendo de errado?
Às vezes não é nem você, é o teu inconsciente fazendo você permanecer na repetição, porque é algo que você conhece. Por que isso? Quando você tenta algo novo, por exemplo, um amor simples, sabe aquele amor que é simples, amar? E só pelo que a pessoa é. E aqui a gente vai explicar outro ponto depois, mas só para concluir o raciocínio. Mesmo que isso te liberta, mesmo que seja um amor que vai te fazer florescer, o ego vai ter que perder o controle. Ele não vai mais ficar na repetição, ele vai ter que descobrir algo novo. E nisso o teu ego vai ficar assim, deslocado, um peixe fora da água. Ele vai falar, opa, pera aí, o que está acontecendo? Não pode. Eu não sei mais o que está acontecendo, como que eu vou proteger essa pessoa? Então esse mecanismo te auto-sabota e faz você sofrer de novo. Mesmo que o novo vai te libertar. Isso é muito louco, porque assim, voltando ao parênteses que eu abri, por aquele mesmo trauma ou aquela mesma falta lá de quando você era criança, você criou também uma repetição aí na sua cabecinha de que para ser amado você tem que sofrer. Você não simplesmente pode ser quem você é. Percebe? E aí então você sempre acaba escolhendo o mesmo tipo de pessoa, você sempre acaba escolhendo o mesmo tipo de relação, você sempre acaba se frustrando e se machucando no final. Isso acontece porque o superego, ele é sádico. Olha, é maluquice isso, porque assim, é tão real e de partir o coração que a gente fala, cara, como que eu não vi isso antes? Lá no vídeo que eu falei pra você voltar pra assistir lá do Complexo de Édipo, na castração, o seu superego foi formado. Com isso, você vai gritar, ou melhor dizendo, o superego seu vai gritar só assim o que é moralmente certo, independente do que você quer. Hugo, o que tem a ver nesse ponto dele ser sádico e fazer eu escolher as mesmas pessoas? É que ele faz você acreditar que não merece a reciprocidade. Ele faz você acreditar que você tem que ser o tempo todo moralmente, eticamente, civicamente perfeito. Tem que abrir mão de tudo. E isso desconstrói quem você é de verdade. E isso você joga da tua relação sem perceber. E aí então, dentro do teu relacionamento, você acredita que, trocando em miúdos, tem que sofrer para ser amado. Olha que maluquice. Olha que ponto que a mente humana chega. E é a mais pura e simples das realidades. Então, assim, o problema nunca foi o outro não te amar o suficiente. O problema é você se amar tão pouco que acha que precisa ser rejeitado para receber amor. E se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aqui embaixo no comentário. Já passei por isso. Eu quero saber quem que vive isso. Ou melhor, quem não vive, né? Esse foi mais um E Freud-se Tudo. Fica comigo. Até o próximo.